E se a verdade fosse que você é maior do que pensa, mais poderoso do que sabe, mais ilimitado do que jamais poderia sonhar, que você é o criador da sua vida? Se você acredita que isso é verdade, então tem que acreditar em si mesmo. Autor best-seller e pioneiro em ciência emergente e espiritual, especialista em ajudar a desmistificar o místico. Vamos aplaudir mais uma vez o doutor Joe Dispenza. Mas há outra maneira de criar onde você não precisa fazer tanto. Essas são leis que transcendem apenas as leis newtonianas típicas. Sentir a emoção do futuro antes que tenha acontecido. Isso todos os dias. Agora você começa a acreditar mais que é o criador da sua realidade, em vez de a vítima da sua realidade, e essa é a verdade. E você não pode experimentar essa verdade a menos que entre no reino da criação. Se você começasse a fazer isso, poderia realmente encurtar a distância entre a ideia do que você quer e a experiência de tê-lo. E de repente você não está mais indo a lugar nenhum para fazê-lo. Ele meio que vem até você. E então você cai naquela zona. Você entra naquele fluxo. E agora você vai querer sentir essa sensação mais do que vai querer sentir sua vitimização. E é aí que você não pertence mais ao seu passado. É aí que você pertence ao seu futuro. Se pudéssemos começar com... Você sabe, você mencionou antes no início que esta é a energia que cura. E as pessoas estão trazendo essa energia. Por que você acha que tantas pessoas não têm energia para criar a visão, o sonho que desejam? É algo que estão perdendo? É algo que não têm acesso? Ou falta-lhes essa energia que cura e atrai os seus sonhos? Olha, eu acho que vivemos em descrença crônica. E se a verdade fosse que você é maior do que pensa, mais poderoso do que sabe, mais ilimitado do que jamais poderia sonhar? Se essa fosse a verdade, que você é o criador da sua vida, você tem que começar com... Se você acredita que isso é verdade, então deve acreditar em si mesmo. E sua crença em si mesmo deve ser conquistada. Vou repetir, deve ser conquistada. E a única maneira de acreditarmos em um futuro é quando sentimos a emoção associada a ele. Porque se você sentir a emoção associada a isso, seu corpo é sua mente inconsciente. Ele é tão objetivo que não sabe a diferença entre a experiência real que está criando essa emoção e a emoção que você está criando apenas com o pensamento. E assim você está dando ao seu corpo uma amostra emocional do futuro. E quanto mais forte for a emoção que você sente, mais você se lembrará desse futuro. E você literalmente está criando a estrutura para acreditar mais nisso. Então, se nos tornamos vítimas da nossa vida e dizemos que alguma pessoa ou circunstância ou condição está me fazendo sentir e pensar assim, no momento em que ficamos com raiva, frustrados, culpados, indignos, com medo ou ansiosos, não podemos mais acreditar nesse futuro. Essas emoções estão associadas a memórias do passado. E essas emoções nos fazem agir como se estivéssemos no nosso passado, fazer escolhas que são iguais ao nosso passado e acreditar no nosso passado. E mais pessoas acreditam no seu passado do que no seu futuro. E veja que coisa curiosa, é muito mais fácil esquecer sua visão do futuro do que lembrá-la. E então, se essa é a verdade, se você entender que essa emoção que está sentindo é realmente uma emoção criativa. Viver com medo, com raiva, com hostilidade, com ódio, julgamento e ressentimento, isso não tem nada a ver com seu futuro, mas tem tudo a ver com o passado. Então o problema é que ficamos viciados nessas emoções que nos mantêm ligados ao passado, e há uma história que acompanha esse passado. E muitas pessoas acreditam nessa história. E por que não acreditar em uma história diferente? E geralmente é preciso uma crise, trauma, doença, diagnóstico ou perda para que as pessoas finalmente decidam mudar. Mas esse padrão, que ocorre de forma tão natural, quase como uma resposta automática, esse padrão, quando sentimos as emoções do nosso passado, nos leva a pensar da mesma forma, agir da mesma forma e sentir da mesma forma. E como você pensa, como age e como se sente, é chamado de sua personalidade. E sua personalidade cria sua realidade pessoal.
É isso. Então, a personalidade atual que está sentada aqui hoje e que te chamou, criou a realidade pessoal atual chamada sua vida. Essa é a verdade. Então, se você quiser criar uma nova realidade pessoal, uma nova vida, você teria que mudar sua personalidade. E o primeiro passo para isso é se tornar consciente dos seus pensamentos inconscientes. Aqueles pensamentos que dizem, eu não consigo, eu nunca vou mudar. É culpa do meu ex, etc. Você sabe. É sempre a ex. Ou, se você realmente quisesse ser uma pessoa feliz, teria que parar de reclamar. Teria que parar de culpar e permitir que o seu ambiente controlasse como você se sente e pensa. Agora, se você realmente quisesse se tornar uma nova personalidade, você precisaria decidir de uma vez por todas que a emoção de falta não pode pertencer a uma pessoa que vive em abundância. E é justamente aqui que o bicho pega. Porque como você poderia acreditar em um futuro que ainda não viu? E o produto final de uma experiência na realidade tridimensional é chamado de emoção. E assim, a maioria das pessoas espera que sua riqueza pareça abundante. Elas estão esperando que seu novo relacionamento sinta amor. Elas estão esperando que seu sucesso sinta empoderamento. Elas estão esperando que sua cura sinta plenitude ou gratidão. Esse é o velho modelo de realidade. Então você precisa trocar essa emoção do seu passado e essa história tem que ir junto. E quando você supera suas emoções, você domina suas criações. E isso é libertar o corpo do passado. Então a pessoa que quer se tornar rica, ela também tem uma riqueza romântica. Sim. Eles têm que romantizar e você tem que começar a pensar como uma pessoa rica pensaria. Como uma pessoa rica agiria e como se sentiria. E você teria que se tornar essa personalidade. E essa personalidade realmente deveria começar a criar algumas mudanças na sua realidade pessoal. Você sabe, as sincronicidades que não são apenas vagas para estacionamento. Você sabe, não essas coisas, mas coisas maiores que esticariam sua crença para que quando você vir a sincronicidade, de repente você fique tipo, oh meu Deus, eu criei isso. É possível que eu realmente tenha criado isso? Agora você começa a acreditar mais que você é o criador da sua realidade em vez da vítima da sua realidade. E essa é a verdade. E você não pode experimentar essa verdade a menos que entre no reino de Deus. E para que você chegue a essa riqueza, você precisa tomar uma decisão muito clara de que essa pessoa que quer a riqueza e que está em falta de tê-la, vai precisar de muitas mudanças para finalmente alcançar esse objetivo ou visão de sua riqueza. Não é possível criar uma nova realidade pessoal como a mesma personalidade. Você tem que se tornar outra pessoa. E isso significa que você tem que desistir de alguns aspectos desses pensamentos, comportamentos e emoções inconscientes que são programados porque os fazemos tanto e pensamos dessa forma. E essa é a parte difícil. Faça o trabalho. Quero deixar bem claro. Eles não fazem as meditações para curar. Eles fazem as meditações para mudar. E eu entendo que quando eu mudo, meu corpo vai mudar, minha vida vai mudar. Esse é o experimento em que estão envolvidos. Então essa energia, esse sentimento que você tem, quero dizer, a questão fundamental é quando você sair deste lugar, você poderá lembrar desse sentimento todos os dias e você poderia trazê-lo à tona por conta própria. Ah, agora você está se tornando o criador de sua vida, porque agora você vai acreditar mais nesse futuro e menos no seu passado. E então voltará ao padrão como todos nós voltamos. Mas quantas vezes você tem que esquecer? Quantas vezes até você parar de esquecer e começar a lembrar? Isso é chamado de momento de mudança e isso é se pegar voltando sem perceber para aquela velha personalidade que foi programada para sermos vítimas. Se você disser a alguém por que você está tão infeliz, por que você está tão bravo, por que você está tão zangado, é aquela pessoa ou é aquela circunstância que está me fazendo sentir e pensar dessa maneira. Bem, isso é um programa inconsciente. Uma pessoa está dizendo que alguém no mundo externo ou alguma condição está controlando seus sentimentos, controlando seus pensamentos. Qualquer coisa que esteja nos controlando, somos vítimas também. E isso tem que mudar. E temos todos que superar a vitimização. Superar isso vale mais do que toda a riqueza do mundo, porque é exatamente isso que cria a riqueza. É exatamente isso que cria a saúde.
é o processo de superação. Esse é o processo de se tornar. E é assim que você chega a essa visão. E essa energia é a energia que te leva até lá. E você tem que ser capaz de trazer isso por conta própria. Isso significa que você tem que sair do seu estado de repouso. E isso, ao sair do seu estado de repouso e não permitir ou esperar que alguém ou algo faça isso por você. Mas fazer isso sozinho, uau, há soberania e empoderamento nisso. É assim que qualquer pessoa chega ao seu sonho. Elas simplesmente não deixam sua energia cair. E se deixarem, voltam para esse estado novamente e conquistam a crença em si mesmas. Gosto de fazer perguntas meio peculiares, mas acho que algumas pessoas gostam delas também. Primeiro de tudo, quais são as emoções de falta para que as pessoas possam fazer uma distinção e dizer: ah, eu não penso em falta. Eu não estou em falta. Mas talvez elas estejam baseadas em certas emoções. Então, quais são as emoções que nos fazem sentir em nossos corpos a falta em vez de abundância? Quanto dessas faltas de emoções podemos ter diariamente e ainda sermos abundantes? É uma boa pergunta. Quer dizer, é 50% vitimização e estamos tentando ser bons? Fica 20% do tempo com raiva? Quanto espaço de manobra podemos nos dar de graça e ainda assim, ainda vou conseguir realizar meu sonho? Então, quais são as emoções de falta? E quanto tempo? Podemos realmente nos permitir estar em um estado de frustração? E ainda assim, ser abundante? Sim, entendi. Mas nós criamos com base na falta. Criamos com base na separação. Você vê o carro esportivo, você vê o guarda-roupa, você vê a cena, aquelas férias e vê aquela experiência que deseja. Seu cérebro naturalmente pensa: ó Deus, seria tão maravilhoso estar naquela realidade, estar naquele futuro, com base na falta de não tê-lo. No plano da dualidade e separação, essa falta nos faz sonhar em tê-la. Então, o natural é sonhar com uma nova possibilidade, com base no seu entendimento de que, por enquanto, ainda não tem essa experiência. Entende? Então, essa visão de um futuro diferente, o cérebro começa a criar. Para a pessoa apaixonada, essa visão onde ela vê o futuro, ela se coloca nesse futuro. E quando fazem isso, sentem a emoção desse futuro. E eles estão realmente fazendo isso apenas com o pensamento. Então, uma vez que sentem a sensação desse futuro, podem acreditar nesse futuro porque o sentiram. Interessante. Certo? E eles vão te dizer que não há ninguém ou nenhuma circunstância. Eu sei que eu poderia criar isso. E todos vocês já fizeram isso. Todo mundo nesta sala já fez algo grandioso. E você manteve essa visão viva na sua mente e fez seus comportamentos corresponderem às suas intenções. Você fez suas ações se igualarem aos seus pensamentos. Você fez sua mente e corpo trabalharem juntos. Você parou de pensar em certas coisas como: eu não consigo, é muito difícil, não estou com vontade, nunca vou mudar. Você teve que fazer escolhas diferentes. E a parte mais difícil da mudança é não tomar as mesmas decisões do dia anterior. E isso significa que você vai se sentir desconfortável. Você para de fazer as mesmas coisas, os mesmos hábitos. E você não teve tempo para reclamar. Ficar longe de experiências com certas pessoas, em certas circunstâncias. Você não quer viver isso novamente e você teve que realmente superar seus sentimentos emocionais e fazer isso de qualquer maneira. Fazemos isso o tempo todo. E então você corre e de repente as sincronicidades começam a acontecer. Todo mundo já passou por isso. E daí de repente você tem a experiência e sente a emoção daquela experiência. E isso tira a sensação de falta ou de separação de não ter isso. Então a emoção é o produto final da experiência na realidade tridimensional. Você pode dizer isso O novamente? produto final da experiência é a recompensa. A recompensa da experiência, ter a experiência, é a emoção que é a consequência da experiência. E essa emoção é toda a informação sensorial que você está percebendo, tudo que você está vendo, ouvindo, cheirando, degustando e sentindo. Toda essa informação está voltando para o seu cérebro em selvas de neurônios ou se organizando em redes. E quando elas se juntam,
outra parte do cérebro chamada cérebro químico, o cérebro límbico, o cérebro emocional, começa a produzir substâncias químicas para gerar essa emoção. E essa emoção, então, elimina a falta. E agora você diz, eu criei isso, e então você vai para o próximo. Agora você pode ficar realmente bom nisso. Você poderia estudar, fazer cursos, ter orientação, aprender com seus erros, adquirir disciplina e acumular mais coisas. Você pode melhorar nisso. Vou contar um segredo. A outra maneira de criar onde você não precisa fazer tanto. E essas são leis que transcendem apenas as típicas leis de Newton. E se você pudesse sentir a emoção do futuro antes que acontecesse, todos os dias, lembre-se desse sentimento, e esse sentimento era para o seu coração, para se apaixonar pela sua vida, para se apaixonar pela sua visão, você precisaria despertar esse coração. Se você puder fazer isso e unir a sua visão de futuro, prometo que será mais fácil tomar decisões para entrar nesse futuro. Garanto que você acreditará nisso e fará coisas para avançar nesse futuro, e você entrará direto nele. Então, se não acontecer quando queremos que aconteça, sabe o que quero dizer? Tipo, as pessoas me param e dizem, bem, estou criando minha realidade há 3 dias, mas nada aconteceu. E eu respondo, olha, você não é tão bom assim, não é tão simples quanto parece. Sabe, eu não sei o que mais te dizer, você não é tão bom assim. Ou então, eles dizem, por que eu não estou vivendo em Maiorca com meus 2 cachorros e meu amante? E eu fico tipo, porque a pessoa que mora em Maiorca não se parece nada com você, e não é assim que a pessoa é. Então, quando isso não acontece, você começa a sentir que está falhando. E a falta torna-se ainda maior. E entenda uma coisa, que a falta é separação, e a separação é baseada no tempo. E então, quando você imagina essa visão do seu futuro, está colocando sua atenção em uma realidade futura. Você tem um ponto de consciência, que é o seu futuro. E você está fazendo a escolha, a partir deste ponto de consciência, de que é para lá que você quer ir. E a distância entre os dois é chamada de tempo. Então, o tempo é baseado na falta ou separação. Você está conseguindo entender? E veja, se isso não acontecer, começamos a sentir mais falta e mais separação. Então começamos a forçar resultados. E tentamos mais. Tentamos mais, manipulamos, competimos, lutamos. Porque tentar é o que você faz quando está em falta. Então a pessoa vive em separação toda a vida, esperando que o evento ocorra para tirar a sensação de não ter isso. E isso pode durar toda a vida. E isso acaba se tornando um hábito. Então você pergunta a eles, por que você é assim? Bem, porque a vida está contra mim. Essa é a crença que eles têm. É injusto. E eles terão uma história completa que acompanha isso. E então, se você pudesse apaixonar pelo seu futuro... E veja, o coração produz uma assinatura magnética muito forte, e além disso, se você mantém seu cérebro coerente e funcionando muito bem, aquela intenção que você tem projeta um sinal no campo. E nós medimos isso. Se você pudesse começar a experimentar mudando sua energia, poderia mudar minha vida? Esse é o experimento. Só estou curioso. Se você começasse a fazer isso, poderia realmente encurtar a distância entre o pensamento do que você quer e a experiência de tê-lo. E de repente você não vai mais a lugar algum para fazer isso. É meio que vem até você. Agora, se você experimentar dessa forma e tiver sucesso e começar a ver as sincronicidades, garanto que você vai continuar. Te garanto que não vai ser como, ó Deus, agora tenho que me apaixonar pelo meu futuro. Não vai ser assim. Você vai ficar tipo, uau, tipo, está acontecendo. Tipo, seja lá o que for, não sei o que é. Mas você está mudando sua energia. Então, para se tornar um criador em sua vida, praticá-lo, se está sentindo a sensação do seu futuro, não pode procurar por isso. Como você poderia realmente procurá-lo se dentro de você já sente que ele já aconteceu? E, na verdade, não podemos atrair para nossas vidas nada do que nos sentimos separados. E isso significa que você tem que manter esse estado modificado de mente e corpo para manter sua visão viva. E se você fizer isso, o experimento deve ser, ei, estou fazendo isso para experimentar.
É a verdade? Estou fazendo isso pela verdade para tomar a crença e realmente me comportar dessa forma para finalmente me tornar o criador da minha vida. E assim, quando você entra nessa zona, você entra no fluxo. E agora você vai querer sentir essa sensação mais do que querer sentir sua vitimização. E é aí que você não pertence mais ao seu passado. É aí que você pertence ao seu futuro. Mas quão zangados podemos estar todos os dias? Assim, ainda não chegamos lá. E ainda ser abundante. Quanto podemos cair em desgraça? Sim, a abundância é apenas uma experiência no infinito número de experiências que acredito que podemos ter como criadores. E as pessoas simplesmente esquecem todas as coisas maravilhosas que fizeram ou se tornaram quando criaram aquela abundância. E eles perderam a consciência. Por que esquecemos o que criamos no nosso passado? Todas as coisas que realizamos e conquistamos. Cara, já conquistei tantas coisas que foram difíceis. Aprendi tantas coisas. Por que esquecemos disso? Tá bem, deixa eu responder essa pergunta. Mas perguntasse sobre como ficar com raiva e ser abundante. Amarre isso no final. Sim, sim, sim. Mesmo com raiva, ainda pode ser abundante. Você pode ser. Claro que pode. Mesmo irritado o dia todo? Sim, sim, você pode fazer isso se quiser. E você pode simplesmente ficar infeliz a vida toda. Sim. E eu já sentei com bilionários. Já sentei com eles. E sabe o que eles me dizem? Eles dizem, já disseram isso mais de uma vez. Nós somos miseráveis, estamos em agonia. Sabe por quê? Porque eles não conseguem estar presentes o suficiente para apreciar um pôr do sol, mesmo estando em um iate. Eles não conseguem estar presentes o suficiente para desfrutar de uma ótima refeição. Simplesmente não conseguem estar presentes com suas famílias. Eles não conseguem estar presentes. E então, essa não é a vida que você quer. O que você quer, as pessoas abundantes querem ser livres. É isso que eles realmente querem. É o que todas querem, não é? Então, realmente, seu modelo de abundância deve ser de que você tem tanta, mas tanta, muito mais do que precisa. Que você doaria isso. Isso seria uma pessoa abundante, sim ou não? E assim, Sim. Sua experiência de abundância no experimento chamado vida pode ser muito mais do que ser uma pessoa abundante e raivosa. Sim ou não? Então você Sim. desenvolve essa habilidade de abundância, mas existem certas habilidades, hábitos, escolhas e caráter que você cria e leva com você. Leve isso consigo para o próximo sonho. Se não for definido por uma visão do seu futuro, isso vai ficar preso às memórias do seu passado e será previsível na sua vida. E nossa, é muito mais fácil esquecer essa visão do que lembrar. Então você precisa reservar tempo para se lembrar dela. Você tem que arranjar tempo para decidir quem você não vai mais ser. E você precisa reservar tempo para quem você vai ser. E assim o experimento pode continuar. E você deve enfrentar adversidades. Você deve enfrentar adversidades no meio do processo de mudança. Não deveria ser fácil. Deve ser conquistado. Conquistado. Deve ser. Porque isso significa que você dedicou seu tempo. E isso significa que se você, quero dizer, é assim que a grandeza é criada, quando você aparece para criar mesmo quando não tem vontade. Quando você está consigo mesmo e não deixe sua mente ir para o passado e todos os problemas e todas as coisas, e instrua sua mente a ir para aquela visão do futuro. Isso é uma vitória. Vamos lá. Esse é o processo de superação. Descobrimos que quando você está sozinho e passa do ponto onde normalmente pararia por causa da sua descrença, mas se ultrapassar esse ponto, é quando o cérebro mais muda, entrando no desconhecido. Como é esse momento para as pessoas? Como se sentirão? Aquele momento parece que quero desistir. Aquele momento parece que quero dar-me por vencido. Esse é o fim da crença emocional deles. Mas se você aparecer para ser um criador, apesar dessas vozes, apesar da má gestão da sua atenção e energia,
e não ter tempo suficiente ou sentir que algo aconteceu no seu dia e fez com que você não quisesse criar os dias em que aparece de qualquer maneira e você se lembra que é a crença no seu futuro. E essa é a sua paixão. Você ganhará esse futuro. E esse é o processo de superação que permite que você se torne qualquer coisa, abundante ou saudável, ou o que quer que as pessoas queiram. O que garantirá que não realizemos nossos sonhos futuros? Acho que as pessoas têm o hábito de não acreditar mais em si mesmas. Não sei, mas acho que é um hábito porque elas escutam essas vozes. Elas sentam e não conseguem acalmar suas emoções. E eles se levantam de seu trabalho interior acreditando menos no seu futuro, em vez de mais no seu futuro. E as pessoas que realmente sentam e dizem, não vou levantar até eu lembrar do meu futuro e vou me tornar essa pessoa hoje. A pessoa que faz isso, levanta-se dessa maneira, acredita mais no seu futuro. Então eles precisam superar algum aspecto de si mesmos para fazer isso e não é preciso muito. Realmente não é preciso muito. Mas para aquele materialista que espera a vida mudar para sentir alegria, cara, você está perdendo muito da vida. Por que você não gostaria de ensinar seu corpo emocionalmente como é a sensação de alegria para que você possa se sentir assim? Ninguém vai fazer você se sentir assim. Você deve se fazer feliz. Imagine isso. E eu juro para você, as pessoas na sua vida vão se perguntar que remédio você está tomando. Apenas porque você não está aparecendo. Essa é a memória que tem de você. Diga essa parte mais uma vez. Você Apenas gostou? aparecendo como a memória que eles têm de você. Nada está diferente. Tipo, nossa, você está ficando feliz. E sem mim... O quê? Então, nós não vemos a realidade como ela é. Vemos a realidade como nós somos. Isso é realmente a verdade. Então você tem que pensar sobre quais pensamentos você quer acionar e conectar no seu cérebro. E uma crença é apenas um pensamento que você fica pensando repetidamente. E você continua com intenção e atenção. Continue instalando o circuito para lembrar de pensar dessa maneira. Eu juro que sua biologia será mapeada como um pensamento. Essa seria a nova voz na sua cabeça dizendo que você pode. Mas nossos pensamentos não vêm até nós? Não temos controle sobre eles. Não podemos mudá-los. Se tenho ouvido a mesma história negativa repetidamente, não posso mudar isso, posso? Tipo, quando, se não agora, quando? 50% dessa história, de acordo com a pesquisa sobre memória, 50% dela nem sequer é verdade. Uma pessoa está revivendo uma vida miserável que nunca teve. Tudo para... Nós imaginamos isso. Criamos uma imaginação. Tudo para reafirmar. O vício deles por aquela emoção está ligado à crença de que não podem mudar. Na verdade, é isso que eles estão comprometidos. Então, saiba que é preciso uma enorme quantidade de energia, bem como uma enorme quantidade de consciência para mudar. Não é do dia para a noite e é um processo contínuo. Você disse algo que parecia loucura. Você disse algo que... Uma só? Sim, uma coisa. Você disse algo que soou e não sei se as pessoas perceberam. Você disse, lembre-se do futuro. Você disse, comece a se lembrar do futuro. Mas você não consegue lembrar apenas do passado? Como lembrar de algo que ainda não aconteceu? Então, quanto mais forte for a emoção que sentimos para alguns problemas, alguma condição em nossa vida ou alguma experiência. Quanto mais alterados nos sentimos por dentro, mais mudança temos dentro de nós, mais ela captura a atenção do cérebro. E o cérebro congela um quadro ou uma série de quadros. E isso se chama memória. E quanto mais forte a emoção, mais lembramos onde estávamos no 11 de setembro. Você se lembra de todas aquelas coisas na sua vida que tiveram um alto quociente emocional. Então o trauma, a traição, o incidente ou o problema, seja o que for, tem uma emoção forte que nos faz continuar lembrando disso.
É curioso, mas a pessoa que está revendo o trauma em sua mente, essa pessoa está produzindo a mesma química para o corpo ao lembrar disso. Ao reviver a memória, ela sente a sensação daquele evento. Esse pensamento, sentimento, imagem, emoções, estímulo, resposta, é esse condicionamento do corpo para se tornar a mente dessa emoção. O corpo está literalmente no passado. O trauma não está mais no cérebro, está no corpo. Agora parece real. Agora, isso mudou o estado de ser deles. E tem grandes pesquisas acontecendo. Como, por exemplo, o trauma muda o cérebro e o corpo. Sem dúvida. Então, teoricamente, você poderia sair do seu estado de descanso e elevar sua energia emocionalmente a um ponto em que seja maior do que a traição ou o trauma. Se você conseguir fazer isso muito bem e continuar praticando, se apaixonar pelo seu futuro, mais forte será a emoção que você sente. Quanto mais você se lembra do seu futuro, e para o cérebro é exatamente o mesmo. O cérebro está literalmente sendo marcado por essa imagem, e o cérebro não sabe a diferença naquele momento entre a experiência da vida real e a experiência que você está tendo na sua mente. Sim. Agora, antes de continuar, este é um público muito aberto, certo? A maioria das pessoas já ouviu você dizer isso antes. A maioria acredita nessas coisas. Mas provavelmente há algumas pessoas que talvez nunca tenham ouvido isso e estão pensando: parece um pouco exagerado. Estou sendo muito místico para vocês? Isso parece um pouco. Não sei. Tipo, como nós. Quero dizer, realmente há pesquisas e ciência sobre isso? Você está apenas inventando isso? Tipo, como sabemos que você pode lembrar o sentimento futuro de um evento que ainda nem aconteceu e trazê-lo Qual para? seria a emoção que você sentiria se o seu futuro, exatamente como você imaginou, se tornasse realidade? Como seria? Do seu maior sonho. Sim, seria uma enorme gratidão estar vivo. Sim. Não seria? Você estaria tão... Quer dizer um palavrão, mas muito grato. Você ficaria tão incrivelmente grato pela sua vida. Sim. E as redes pró-sociais se ativam e nós nos conectamos e nos movemos juntos. E o momento se torna mais rico. Então, a marca emocional da gratidão é que algo maravilhoso acabou de acontecer com você. Sim. Ou algo maravilhoso está acontecendo com você no momento. Portanto, gratidão, quando sentida emocionalmente, é o estado máximo de receber. Ah, gratidão. Você é a assinatura emocional que está recebendo. Então, tudo que você precisa fazer é abrir seu coração e se apaixonar pelo seu futuro. E como você se sentiria se isso acontecesse, você se sentiria apaixonado pela vida. Você se sentiria empoderado, ilimitado. Você se sentiria mais completo. Então, pratique sentir essas emoções. E é isso. E descobrimos que quando as pessoas fazem isso muito bem, em 7 dias, sua biologia muda completamente. Tudo muda. O cérebro funciona melhor. O coração funciona melhor. Por dias após o evento, o modo padrão no cérebro que nos faz voltar à velha personalidade se desativa. Então, nossos dados mostram seu microbioma. Seu microbioma muda em 7 dias, sem mudar sua dieta, seu glúten, seu veganismo ou seu probiótico. Mudou sem tudo isso. Mudou sem tudo isso e veja, em apenas 7 dias. Pessoas fabricam produtos químicos que suprimem o crescimento do câncer. Eles estão fazendo produtos químicos que causam vírus e perigosos. São impossíveis de entrar na célula. Isso é o que nossos dados mostram. Produzem opioides endógenos, substâncias químicas que aliviam a dor em 100% da população. Esses químicos produzem outras substâncias químicas que causam neurogênese em neurônios no cérebro. Elas podem melhorar o leite materno e cura feridas e até mesmo cicatrizes. A biologia da pessoa está mudando. A biologia da pessoa parece que está vivendo uma vida completamente nova. E é quando eles voltam para a sua vida no mesmo ambiente, nas mesmas circunstâncias, pensando de forma diferente. Agindo de maneira diferente, sentindo-se de maneira diferente, independente do mundo exterior. E o experimento é: minha vida deve mudar. Por que eu faria isso de outra forma? Por que mais eu faria isso? Por que é tão difícil para nós? Por exemplo, minha vida é 70% muito boa, mas não é exatamente o que eu quero. Por que é tão difícil fazer uma mudança então, em vez de quando há um trauma, um colapso, uma separação, uma situação de quase morte?
quase um incidente de vida ou morte. Por que é tão difícil mudar quando as coisas estão indo bem? Estou indo bem. Tenho um bom emprego. Tenho um bom casamento. Minha saúde está boa. Estou só 18 quilos acima do peso. Está tudo bem. Tipo, por que é difícil dizer, vamos mudar para algo diferente? Por que é muito mais difícil mudar quando as coisas estão bem? Porque a maioria das pessoas precisa de uma crise. Para mudar, tem que ser tão desconfortável que nada faz esse sentimento ir embora. É isso que a maioria das pessoas espera. E ainda assim, você não precisa esperar por isso. Você realmente poderia dizer, eu quero ser definido por uma visão do futuro todos os dias. Isso é o que eu quero. Mas para a maioria das pessoas, é preciso aquela crise ou algo onde de repente... Mas para a maioria das pessoas, daí leva uma crise ou algo assim para que de repente possam se ver pela primeira vez. Nada faz aquele sentimento desaparecer e elas não se sentem como elas mesmas. E elas podem ver como pensavam. Elas podem perceber. Eles podem ver como estavam agindo. Eles podem sentir como passaram a vida inteira se sentindo. E eles objetivam seu eu subjetivo. Eles se tornam conscientes de seu eu inconsciente. Então, para a maioria das pessoas, é necessário que aquela pessoa ou circunstância ou condição finalmente as faça decidir mudar. E a última parte sobre isso é que a pessoa que não está mudando não está escolhendo. Eles estão apenas confortáveis no conhecido. Eles estão apenas confortáveis estando no conhecido. E o desconhecido é quando você está no seu melhor, porque a incerteza, a imprevisibilidade, a caos. Essa é a energia que você tem que organizar para criar a partir dela. E se você reagir e responder e fizer tudo isso, você está preso no caos e está pensando, agindo, sentindo igual ao ambiente. Sua realidade pessoal está criando sua personalidade agora. O seu ambiente está controlando a maneira como você pensa e sente. E como um programa, temos que ser capazes de mudar isso. A coisa que me ajudou, talvez você tenha uma explicação melhor para o que poderia ajudar a desencadear a energia e o impulso para a mudança quando a vida está boa. A coisa que funcionou muito bem para mim é realmente ter uma visão de um futuro que ainda não tenho, que sonho e desejo de uma maneira grandiosa, que é uma visão de futuro gratificante para mim. É porque a vida geralmente é boa para mim, a menos que não seja. Então é tragédia. Então é como, ok, eu preciso ir para a terapia todos os dias e começar a me transformar e fazer o que for preciso para finalmente curar. Ou é como, Deus, há algo no meu coração que ainda não vivi em termos de uma visão maior para mim, que sinto que devo estar vivendo. Esse é um lugar que quero atrair para mim. Essa é a única vez, além de tragédia ou trauma, em que eu estou tipo, vou ser o mais disciplinado possível. Vou superar todos os pensamentos negativos. Farei o que for preciso porque é algo tão grande que exige uma nova maneira de ser. Exige novos comportamentos, disciplinas, pensamentos, emoções. Exige isso. É tão grande, eu preciso me tornar diferente. Chegar a este local é muito mais do que eu já fiz antes. Não posso continuar fazendo as mesmas coisas confortáveis. Tive que me tornar alguém diferente. Então, não sei se há mais alguma coisa além disso que você recomendaria ou que está ciente. Mas para mim, é ter esse sonho ou visão tão maior que me obriga a me tornar diferente. Sim, eu acho que a forma mais elevada de motivação é a motivação de missão. Você sabe, é a motivação de propósito, é a motivação de dever. Sabe, quando você tem uma visão que é grande, como de certa forma altruísta, mudar as pessoas, mudar o mundo, fazer algo. Essa é a forma mais elevada de motivação, pois é a forma mais altruísta e estamos programados para sermos altruístas. E então, a próxima forma de motivação é chamada de motivação por convicção pessoal. Tipo, vou fazer isso, porque eu disse que vou fazer isso. E muitas pessoas que são motivadas têm esse tipo de motivação, mas pessoas que têm essa missão e dever terão naturalmente convicção pessoal. Depois há a próxima forma de motivação chamada motivação ética ou motivação baseada na moralidade. E isso é baseado no bem e no mal, certo e errado, céu e inferno. Você conhece a história. É ética e moralidade. E não é a forma mais elevada de motivação, mas motiva as pessoas. Porém, pessoas que têm um propósito muito alto e têm convicção pessoal, naturalmente terão um senso comum de ética e moralidade.
Elas simplesmente se alinharão. E então, há essa necessidade de autoengrandecimento, reconhecimento, popularidade, fama e todas essas coisas. Isso não é uma forma muito elevada de motivação. Requer muito. Mas pessoas que têm essa visão, que têm convicção pessoal, que têm ética e moralidade, naturalmente recebem atenção. Elas realmente recebem reconhecimento. A ciência diz: os dados, a pesquisa mostram que a forma mais baixa não é minha pesquisa, apenas pesquisa em geral. A forma mais baixa é a motivação por dinheiro, pois é a forma mais egoísta de motivação. E isso provavelmente não tem recompensa para muitas pessoas no final. E então você tem essa visão, você tem essa missão, você tem aquela grande ideia na sua mente. E sim, você precisa fazer muitas mudanças e fazer as coisas de forma diferente se quiser expandir sua visão. É apenas, tem que ser aprimorado, certo? E assim, uma pessoa que está na jornada. No processo de descoberta, o Criador sempre desejará sair da zona de conforto do conhecido e tentar algo novo no desconhecido. E se você acreditar em si mesmo e tudo se alinhar, realmente funciona. E então, a partir dessa experiência, você pode se tornar ciente de possibilidades que nunca havia percebido antes. A menos que você tenha a experiência. Agora você pode sonhar mais alto. Sabe, poderia ser. Qual é a minha próxima visão? Sim. Pode continuar para sempre, na verdade. Você mencionou dinheiro. Sabe, nós vivemos em um mundo material onde o dinheiro é necessário. E eu acho que muitas pessoas aqui querem descobrir maneiras de ganhar mais dinheiro em suas vidas. Elas provavelmente sentem mais opções, mais flexibilidade, liberdade com esse dinheiro. Mas eu não acho que isso seja uma comunidade obcecada por dinheiro. Mas acho que todos nós provavelmente estamos nos esforçando para aumentar nossa renda. Como podemos ter uma visão em relação a um objetivo financeiro sem que isso nos faça sentir separados ou seja uma motivação inferior? Como dizemos, sim, eu quero ganhar mais dinheiro. Eu quero mais liberdade financeira. Mas você disse que era como um nível de motivação mais baixo. Como podemos unir isso a algo maior para que não seja apenas dinheiro, 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 mas que o dinheiro também Sim, venha? fique muito bom em fazer algo. Apenas fique realmente bom em fazer uma coisa. Faça isso muito, muito bem. O que quer que você faça que ama fazer e faz muito bem, será valorizado. E apenas faça algo de valor. Faça algo valioso para você. E os valores estão sendo perdidos no nosso mundo agora. Então eu não sei. Acho que não há nada de errado com o dinheiro. Quero dizer, se você tem a crença de que o dinheiro é ruim, você vai ter que superar isso. Acho que não há nada de errado em ter riqueza. Não é bom ou mal, ou certo ou errado. É apenas uma experiência que você quer ter. E as pessoas que manifestam esse tipo de abundância, a próxima coisa que fazem, como eu disse, é querer fazer a diferença. Eles querem contribuir de alguma forma. Eles chegaram a esse nível. E agora há outro nível para eles. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso, ou sente isso agora, ou se todos se sentem completamente em paz com conversas sobre dinheiro, ou não ter dinheiro. Mas se por algum motivo, alguém na audiência sente uma quantidade de estresse com dinheiro, sente como se não tivesse o suficiente. Fica ansioso sempre que o recebe. Nunca quer gastá-lo. Está sempre contando. É apenas uma sensação de ansiedade. Não se sente bem. É bom quando o recebe, mas depois fica com medo. Como alguém pode ter uma nova emoção em relação ao dinheiro quando ele chega, quando ele vai embora, e quando não está vindo mais? Como podem mudar essas emoções sobre o dinheiro? Você tem que atualizar seu modelo. Quero dizer, você tem que melhorar sua compreensão sobre dinheiro. Quero dizer, dinheiro é um relacionamento. E tenha um ótimo relacionamento com o dinheiro. Assim como você tem um ótimo relacionamento com qualquer coisa, tenha um ótimo relacionamento com o dinheiro. E deixe que ele seja apenas o efeito colateral dos seus valores. Que seja o efeito colateral de quem você é. E sim, você terá que investir tempo. Assim, uma pessoa rica nunca sentirá falta. A menos que eles realmente queiram. Mas a pessoa que tem o dinheiro ou está preocupada em gastá-lo, tenho certeza de que não é dinheiro. Tenho certeza de que é a emoção a qual eles são viciados e estão usando essa situação financeira para reafirmar seu vício nessa emoção. Eles estão se tornando cada vez mais viciados em uma vida que, na verdade, nem sequer gostam e acabam vivendo em um ciclo de insatisfação. Isso é um péssimo gerenciamento de atenção e energia. Eles precisam atualizar sua base de conhecimento. E então você quer ficar rico? Leia um livro sobre uma pessoa rica. Estudo sobre alguém que ficou rico. Diga novamente. Leia um livro.
Tipo, leia um livro. Alguém lê livros? Na verdade, leia um livro sobre uma pessoa rica e memorize as características de como eles, todos os fracassos que tiveram, todas as perdas. Isso deve ser o que te inspira a se tornar rico. Eles se tornaram ricos. Lembro-me de sentar com um homem muito rico em Manhattan, graduado em Harvard. Eu dei aulas particulares para os filhos dele. Ele era um cara realmente fora da caixa. E ele era super rico, e eu estava atrasado para este almoço, estava no táxi, saí do táxi e comecei a andar. E ele estava comendo um hambúrguer. Ele estava esperando e ele estava com fome. Então ele estava comendo e eu entrei e ele disse: "Comprei uma salada para você." E ele estava mastigando seu hambúrguer. E ele me disse, enquanto falava com a boca cheia de comida: "Hoje perdi tudo que possuo." E eu estou tipo... E ele me olhou muito surpreso e disse: "O quê? Você não vai mais comer? Eu sou rico. Sobre o que você está falando, eu vou recuperar em alguns dias." Não significava nada. Uau. Ele entendeu como fazer isso. Não foi uma perda para ele, foi uma lição. Ele acabou de voltar ao jogo novamente, e claro que ele fez. Foi como se ele tivesse feito de novo. Uau! Isso é uma ótima característica de caráter para ser esse tipo de exemplo para seus colegas ou seus filhos. Quero dizer, isso é um ótimo exemplo. Ele disse, tô bem. Ele disse que olhou para mim e fiquei chocado. A maioria ficaria estressada ou surtando ou no telefone ou frenética. Mas ele disse, sou Wolfgang. Sei como fazer isso. Eu sei como fazer isso. E as pessoas que perdem tudo e não sabem como fazer isso? Sim, claro. Eles são a força do mundo. Perdi meus $1.000, era tudo que eu tinha. Como dizer que está rico? Isso é, você sabe. Isso é um momento interessante para se estar vivo, não é? É um momento realmente interessante para estar vivo. Há muitas coisas acontecendo, sabe? Então, como você pode sair do modo sobrevivência? Sim. Quer dizer, essa é realmente a questão. Fique fora disso. Fique fora disso. Como você fica fora da sobrevivência, porque viver em estresse é viver em sobrevivência. E o estresse é criado quando você não pode prever algo. Você não pode controlar algo ou você tem a percepção de que algo vai piorar. E há um sistema de alarme que imediatamente está embutido em nossa biologia, que nos faz nos preparar para essa ameaça ou esse perigo. E essa excitação é então um despertar. E o cérebro entra em um estado de super alerta. E quando estamos nesse estado, agora toda a nossa atenção está no nosso corpo. Toda a nossa atenção está no nosso ambiente. Toda a nossa atenção está no tempo. É separação, certo? Começamos a focar mais. Então agora temos que seguir as regras da física newtoniana. E isso significa que você tem que se esforçar mais, tem que trabalhar mais, tem que fazer algo, tem que trapacear, tem que roubar, tem que fazer o que uma pessoa faz quando está em modo de sobrevivência para tirar a falta do que não está tendo. E isso pode ser qualquer coisa para as pessoas. E isso explica o porquê de muito do comportamento humano. Ele ocorre porque nesse estado de estresse, nesse estado de sobrevivência, ninguém é importante além de você. Você se torna muito egocêntrico, muito autoindulgente, é tudo sobre si mesmo. E depois há uma história que acompanha isso. Então não há uma resposta fácil para a pessoa que perdeu tudo, exceto superar a emoção. Porque se você não consegue superar a emoção, não consegue superar esse problema. E justificada ou não, válida ou não, a única pessoa que esses químicos, essas emoções estão machucando é você. E isso está desregulando o seu sistema nervoso autônomo. E as pessoas se tornam viciadas na excitação dessas emoções. E assim como qualquer coisa, você pode ter uma má experiência ou uma overdose. E você pode realmente desequilibrar seu cérebro e corpo apenas pensando. Literalmente, você se torna viciado em seus próprios pensamentos. E os efeitos, a longo prazo disso, ativam os botões genéticos que criam doenças. Então, o pensamento influencia nossa genética, o que pode criar doenças ou promover a cura. Foi exatamente isso que descobrimos. Descobrimos que se você ensinar uma pessoa a parar de pensar dessa forma e produzir esses sentimentos, você não estará mais enfraquecendo o corpo pelo próprio pensamento. Quão fracos estamos tornando nossos corpos com pensamentos de baixo nível? Quanto isso realmente nos impacta Eu biologicamente? não sei o que é pensar em baixo nível, mas posso te dizer que as emoções que estão associadas
Não é pensamento abundante, mas de estresse. Sim, essas emoções que você está sentindo, como raiva, agressão, frustração, impaciência e talvez até medo ou ansiedade. Medo, ansiedade, ressentimento, ciúmes, inveja e insegurança. Culpa e vergonha, desesperança, impotência, todas essas emoções são derivadas dos hormônios do estresse. E veja, os efeitos biológicos continuam toda a célula do corpo em modo de emergência. Cada célula está usando, desperdiçando toda a sua energia para a ameaça ou perigo em seu mundo exterior. Então continue assim por um período de tempo. Não há energia para curar. Não há energia para criar. Não há energia para projetos de construção a longo prazo no corpo. Porque, quando você está vivendo em emergência, não é hora de criar. Então o corpo começa a se deteriorar, quebrando esse processo de condicionamento e fazendo a pessoa ficar sozinha por algum tempo, sem pensar no celular ou no TikTok ou nas mídias sociais ou seus apps de mensagem e todas as pessoas em sua vida, todas as coisas em que eles têm que pensar, todos os lugares que precisam ir, se eles pudessem acalmar a mente. Pare de pensar dessa maneira após um período de tempo. A biologia deles começa a mudar e eles naturalmente deixam de ativar os mesmos centros hormonais que os fazem sentir essas emoções. E se eles inibirem isso, a energia naturalmente se move para o coração. Ela simplesmente sobe para lá e o coração é o centro criativo. E o coração, no momento em que a energia entra no coração, ele começa a bater ordenadamente em vez de desordenadamente. Quando está sob estresse, é ressentimento, impaciência, está batendo de forma desordenada. Agora o coração pode bater. Agora tem energia. E ele começa a informar o cérebro. Ele redefine a base. No cérebro químico, o cérebro límbico, ele diz ao cérebro que o trauma acabou. O passado terminou. E diz ao cérebro para criar. Pare de viver em modo de sobrevivência agora. Comece a criar. E a pessoa começa a pensar em diferentes padrões de ondas cerebrais. Eles são naturalmente criativos. Acontece que se você fizer isso por um período de tempo, pode aumentar a regulação dos genes. Assim como você regulou para baixo os genes de sentir aquelas outras emoções. Troque essas emoções por aquelas emoções elevadas, e você realmente muda a expressão dos seus genes antes do ambiente. E se o ambiente sinaliza o gene e o produto final de uma experiência em um ambiente é uma emoção, ao sentir essa emoção, você está sinalizando genes à frente do seu ambiente. E o corpo literalmente muda naquele momento. Faça isso por 7 dias e seu corpo parecerá estar vivendo em um ambiente completamente novo. Uau! É o que nossos dados mostram. Tem cachorros por aqui? Também estou animado. Quem soltou os cachorros? Eu gosto disso. Temos mais alguns minutos, mas eu quero compartilhar. Vamos compartilhar em um momento um vídeo da pesquisa que você fez e um documentário que você tem, em breve. Mas há uma ou duas perguntas finais que ainda quero te fazer. Tentarei ser breve. Sim. Quantos de vocês apenas levantem a mão se forem pais? Levantem a mão se forem pais. Quanto nossa energia, seja nossos pensamentos ou nossa energia, afeta a impressão genética de nossos filhos enquanto eles crescem? Quantos são influenciados por isso? Apenas nossa energia e modo de ser, nosso pensamento, nossas palavras. Qual é realmente o impacto se estivermos vivendo no modo de sobrevivência? Estresse, ansiedade, ressentimento, frustração, pensando demais. E também ainda não sei quanto tempo por dia nós podemos ficar nesse estado. Você sabe a quantidade? Ou qual a porcentagem? É 10% do dia? É 50%? É o que você quiser. Certo. Mas onde você ainda poderia ser abundante? Sabe, quanto de nós nos sentimos estressados e ansiosos e... estamos atrasados. Não temos dinheiro. Seu pai, sua mãe. Quanto disso realmente machuca nossos filhos no mundo? Só levantei essa para ti. Acho que ser pai ou mãe é o caminho rápido para o esclarecimento. Eu realmente acho. Crianças têm neurônios espelho.
E os neurônios espelho são neurônios da empatia. Você pode dizer aos seus filhos: pare de ser emocionalmente instável. E eles vão observar seu comportamento. Eles observam o comportamento. E os neurônios espelho, na verdade, imitam o comportamento. Eles modelam o comportamento. Então, se você está dizendo ao seu filho de 1 ano, enquanto ele está correndo pela casa, pare com isso. Assim que ele começar a andar, não faça isso. Coloque isso no chão. E eles fazem 2 anos. Você vai dizer algo para eles e eles vão dizer não. Aprenderam isso com você. Sim. Uma leoa ensinando seus filhotes a caçar, ela não diz: ok, eu tenho um plano de jogo, junta aí, você vai por aqui, você vai por ali. Ela não faz isso. Ela diz: me assista, e esses filhotes já estão ligados a ela, e ela é discreta, e ela é paciente, e ela está observando, e os filhotes, os neurônios no cérebro deles que estão ativando, são os mesmos neurônios da mãe. A mãe está preparando o cérebro deles para o comportamento através de neurônios espelhados, e eles vão se comportar assim. E as crianças, nos primeiros 6 ou 7 anos de vida, suas ondas cerebrais estão em estados cerebrais muito baixos, delta e teta e alfa de baixo nível, e não há editor, não há porta entre a mente consciente e a mente subconsciente. Toda a informação que estão recebendo está entrando sem edição. Meninos grandes não choram. Meninas pequenas devem ser vistas e não ouvidas. Seja lá o que for, você entende. Essas são as informações que estão entrando e, na verdade, programando-os em certas crenças sobre si mesmos e sobre a realidade. E então, quando uma criança observa uma pessoa vivendo em estresse e sobrevivendo, com o tempo começará a produzir as mesmas emoções que são criadas ao ver seus pais passarem pelo mesmo trauma, pelo mesmo evento ou percepção da vida em si. E então, agora, isso requer um pouco de esforço e dedicação para que essa pessoa consiga fazer a mudança por conta própria, ou no caso de uma mudança familiar. E então, quando uma pessoa pode mudar na família, isso permite que outras pessoas mudem na família. Você não precisa voltar à sua vida e dizer que precisa ser menos viciado em emoções e precisa parar de sinalizar os mesmos genes da mesma maneira. Pare de tornar seu coração incoerente. Você sabe que isso não é bom para você. Então agora isso não é o que as pessoas precisam. Elas precisam que você seja o exemplo. Você tem que voltar para a sua vida. Então depois de sair deste evento, tem que sair num estado maior de grandeza. E seja qual for esse modelo para você, você tem que mostrar a eles como é esse modelo. E eu garanto que ao você fazer isso, eles vão querer saber o que você sabe. E não é o ensinamento ou o que você está dizendo. Se demorar mais, é quem você é, certo? Algo está diferente. E com as crianças, elas são o caminho rápido para a iluminação e modelam comportamentos. Então, se você quer ensinar seus filhos a serem mais emocionalmente inteligentes, o que eu acho que é a melhor coisa que você pode ensinar a eles. Como encurtar suas respostas emocionais a certas pessoas e certas coisas. Ensine-os fazendo isso com eles. Ao fazer isso com eles, garanto que você terá um amigo para a vida toda. Uau! Então, na realidade tridimensional, nossos sentidos nos conectam a essa realidade. Tire sua visão, tire sua audição, tire seu olfato, tire seu paladar, tire o tato do seu corpo. Você não teria experiência da realidade tridimensional, mas ainda assim ela poderia existir, porém você não estaria ciente dela.